Olá, queridos estudantes do ensino médio. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e na aula de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e que sempre está em todas as questões de vestibulares e de Enem e que a gente precisa saber muito, que é como medir as coisas quando se trata do conteúdo de Química. Quais são as grandezas químicas específicas e utilizadas pelo químico e no estudo da Química. Então, a nossa aula de hoje ela vai falar de uma grandeza, quantidade de matéria, cuja unidade de expressão é o mol. Isso tem o propósito de desenvolver no estudante a seguinte habilidade: analisar e representar com ou sem o uso de dispositivo e de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar as previsões sobre os seus comportamentos. Comecemos com a imagem da tabela periódica. E aí eu chamo a atenção ao estudante do ensino médio que alguns aspectos de Química são fundamentais, que você saiba. Um deles, identificar um fenômeno químico. Depois, representar esse fenômeno na forma de equação química. Representar de uma maneira correta, mostrando as proporções e os balanceamentos. Depois, ler a tabela periódica. São pontos básicos para você aprender qualquer conteúdo de Química. Na tabela periódica, toda a tabela periódica, ela traz os valores de massas dos elementos químicos, de todos os elementos. Mas como é feito o cálculo das massas atômicas dos elementos químicos? Veja bem, nós já conversamos e nós sabemos que medir é comparar. Então a gente pega algo como o padrão e o número de vezes que aquilo multiplica, a gente refere-se a esse padrão. Então, em Química, qual que é o padrão de unidade de medida das massas atômicas? Houve outros, mas atualmente o padrão utilizado é o carbono isótopo 12. Ou seja, pegou a massa do carbono, isótopo 12, ou seja, aquele que tem a massa 12, dividiu essa massa em 6 fatias e determinou-se que uma fatia dessa corresponde a uma unidade de massa atômica. Então, que é representada com o símbolo, a unidade de expressão é U. Então, eu posso dizer que uma unidade de massa atômica é a massa de 1/12 do átomo de carbono, com o número de massa igual a 12. Esse é o padrão de unidade de medida de massas atômicas. Agora, o que isso quer dizer? Quando eu falo que o elemento químico hélio, na verdade aqui é o hélio, está faltando uma letra E aqui, tá? Ele tem 4 unidades de massa atômica, eu estou dizendo que ele tem 4 pedacinhos daqueles, que eu estabeleci como uma unidade. Aqui, se eu fosse considerar só o hidrogênio, que é o H, ele corresponde à massa 1, então corresponderia a um bloquinho desse aqui, que corresponde também a uma unidade de massa atômica. Como aqui está dizendo que o átomo de hélio, ele é 4 vezes mais pesado do que 1/12, eu estou dizendo que o elemento químico hélio tem 4 pedacinhos daquela pizza da massa do carbono. Lembrando novamente que aqui está faltando a letra E do símbolo do elemento químico hélio. Agora, sabe-se que elemento químico, ele é um conjunto de átomos encontrados na natureza e que tem a mesma quantidade de partículas prótons no núcleo. Espera aí, professora. Se elemento químico é um conjunto de átomos,
Como na tabela periódica aparece somente um valor de massa? Aí que eu vou mostrar para vocês como foi calculado aquele valor que aparece na tabela. Na natureza, veja bem, aqui, vou pegar esse exemplo aqui, ó. O elemento químico ferro. O ferro está presente na natureza como uma mistura de 4 isótopos. O que é 4 isótopos? 4 tipos de elementos químicos ferro. Todos esses elementos todas essas espécies vão ser consideradas do elemento químico ferro, porque todas têm o mesmo número de prótons no núcleo, ou seja, 26 prótons. Mas elas têm massas o quê? Diferente. Então, a massa atômica padrão do elemento químico ferro é 55,84. A gente fala de 56 para arredondar, né? A quantidade de átomo de ferro encontrado nas rochas ígneas, que é essa quantitativa aqui, ó, tem essa massa. Nas rochas sedimentares tem esse intervalo de massa, na água doce tem esse intervalo de massa e nas plantas e os animais tem esse intervalo de massa. Então, os elementos ferros, onde eles são encontrados nas rochas ígneas sedimentares, na água, nos seres vivos, né? Eles têm, quando medido a massa, eles têm esse padrão de massa. Mas precisa ter só um valor na tabela periódica. Então, é feito o quê? A massa atômica que aparece na tabela, ela é calculada através da média ponderada das massas atômicas dos isótopos desse elemento químico. Por exemplo, na natureza, 76% do cloro encontrado na natureza, ele tem massa atômica 35. 24% do cloro encontrado na natureza tem massa atômica 37. Então, aplica-se o cálculo da média ponderada entre esses elementos, aí lembrando o que é a média ponderada, que é quando eu pego o percentual encontrado na natureza, multiplico pela massa encontrada, somo, então eu tenho 76 vezes 35, 24 vezes 37, divido tudo por 100, fiz o cálculo da média ponderada, encontrou-se um valor de 35,48, que é o valor que aparece aqui, ó, na tabela periódica. O cloro está aqui, ó, 35,45. Bom, entendido como é feito esse cálculo e por que aparece esse número lá, vamos falar da questão das representações. Quando eu vou escrever representando o elemento, o que eu faço? Eu coloco o símbolo do elemento, o número que vem em cima é a massa e o número que vem embaixo é a quantidade de prótons. É só você considerar um modelo atômico com prótons e nêutrons no núcleo e considerar os elétrons na eletrosfera. Essa teoria atômica, baseada nessa teoria, determina-se que a representação seja feita dessa maneira. Então, o número que está em cima é sempre a massa e o número que está embaixo é sempre o número de prótons. Se você quer saber o número de nêutrons, é só você diminuir. 4 menos 2 dá 2. Aqui, ó, 2 nêutrons e 2 prótons. Essa é a representação da massa atômica. Bom, agora vamos falar de outra grandeza também utilizada na química, que é a massa molecular, ou seja, a massa de uma molécula. Nesse caso aqui, eu uso o termo molécula também para substâncias iônicas. A massa molecular relativa representa a massa de uma molécula e, portanto, ela é a soma de todas a soma de todas as massas atômicas relativas dos átomos que formam uma unidade de um composto químico. Por exemplo, o gás carbônico, que é o gás carbônico, não, o ácido carbônico, que é o H2CO3. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. A massa de hidrogênio na tabela é 1. Então, eu tenho 2 vezes 1, 2. Eu tenho um átomo de carbono. A massa do carbono lá na tabela
é 12. Então, 1 vezes 2, 12. 3 átomos de oxigênio. A massa do oxigênio na tabela é 16. Então, eu tenho 3 vezes 16, 48, tá? Então, quando eu somo isso aqui, eu vou ter 62 unidades de massa atômica. Então, essa é a massa molecular do elemento. É quando eu pego a soma de todas as substâncias, de todos os elementos químicos que formam aquela molécula, faço o cálculo desses valores e eu encontro a massa molecular, que é a massa de uma molécula. Mas é a massa molar, que é a massa de 1 mol. A massa de 1 mol, massa molar é chamada de massa... A massa de 1 mol é chamada de massa molar e ela é expressa em gramas por mol. Utilizamos essa grandeza nos seguintes contextos relevantes. Olha aqui, eu tenho essa ilustração aqui, mas eu trouxe alguns materiais aqui também. Veja bem, eu disse a você, né, o que esses 4 materiais têm em comum, esses 4 sistemas? O mesmo número de partículas. Nesse caso, eu vou chamar de moléculas. E elas têm o quê? Quando eu coloco na balança, eu tenho massas diferentes. Porque as partículas são formadas por elementos químicos diferentes e elementos químicos diferentes possuem massas diferentes. Mas, propositalmente, eu já pesei e já separei uma quantidade correspondente a 1 mol de cada uma dessas substâncias. Então, a massa molar dessa substância aqui do dicromato de potássio, que é de 294 gramas, essa massa ela foi encontrada quando eu somo a massa de todos esses elementos aqui que formam essa substância. A massa molar do sulfato de cobre, ela foi calculada somando, buscando na tabela, o valor da massa do sulfato de cobre, do Cu, o valor da massa do enxofre, que é o S, o valor da massa do oxigênio. Multiplicando pelas suas quantidades, que aí eu encontro a massa molar. Aí você vai, para você é interessante saber o seguinte, que a massa molar e a massa molecular de uma substância, elas são grandezas diferentes, mas elas são o quê? Numericamente iguais. Então, quando eu falo que a massa do mercúrio na tabela periódica, a massa atômica do mercúrio na tabela periódica é de 200 unidades de massa atômica, subentende-se que em 200 unidades de massa atômica, eu vou ter 1 mol, ou seja, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 partículas de mercúrio, e essas partículas de mercúrio, elas correspondem a 1 mol de átomos de mercúrio. Então, dessa maneira, quando eu pego 200 gramas, eu meço 200 gramas de mercúrio, eu posso afirmar que ali eu tenho 6, ali contém, né? 6 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio, que pesam 1 mol de mercúrio, e a massa molecular vai ser 1 mol, vai ser 200 gramas por mol. Outro exemplo, a massa da água. Eu sei que para eu calcular a massa molar da água, eu vou multiplicar 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, que eu pego na tabela, somar com 1 vezes 16, que é a massa do oxigênio que eu encontro na tabela, e aí eu vou encontrar 18 unidades. Essas 18 unidades é a massa molecular, é a massa de uma molécula de água. Então, se eu falo que a massa molecular da água é de 18 gramas, eu estou dizendo que em 18 gramas contém
Quantas partículas? 6 vezes 10 a 23 moléculas de água que pesam 1 mol de água e que a massa molar da água é de 18 gramas por mol. Voltando ao conceito que eu disse antes, de serem numericamente iguais, embora tenham significados diferentes, quando eu digo aqui que a massa molecular do mercúrio é 200 gramas, numericamente, ela corresponde à massa molar. 200, 200. Muda-se o quê? A unidade de expressão de medida. Se eu estou medindo massa atômica, eu tenho unidade de massa atômica, essa é a expressão. Se eu estou calculando, se eu estou medindo massa de mol, de 1 mol, então a unidade de expressão vai ser o quê? Gramas por mol. Agora, massa molar e quantidade de matéria. Como que eu faço para estabelecer essa relação? Quando eu conheço a massa molar de uma substância, eu posso descobrir quantos mols existem em uma certa massa de uma determinada espécie química. Por exemplo, aqui eu tenho 1 litro, nesse desenho aqui, eu tenho 1 litro de álcool etílico. A massa molar do álcool etílico é 46 gramas. Aí vou só mostrando para você o seguinte. Olha, o álcool etílico, voltando, ao álcool etílico, que tem essa fórmula molecular, vou escrever assim para ficar mais fácil você identificar. Veja bem, eu tenho 2 átomos de carbono, então eu tenho 2 vezes 12, que vai dar 24. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio, então eu tenho 6 vezes 1, que é igual a 6. Eu tenho 1 átomo de oxigênio, então eu tenho 1 vezes 16, que vai dar 16. Somando tudo isso aqui, eu tenho 46 unidades. Como eu estou calculando a massa dessa molécula, massa molecular do álcool, vai ser 46 unidades de massa atômica. Ok, eu quero saber então, Adeline, em 1 mol de álcool, qual a quantidade em massa que eu tenho? Eu vou ter 46 gramas por mol. Então, se eu tenho um volume de 23 gramas de álcool, eu vou ter meio mol, ou seja, 3 vezes 10 a 23. Aí, se eu tiver 1 litro de álcool, aí tem uma outra grandeza. 1 litro de álcool vai corresponder a 800 gramas, aproximadamente. Se eu quero saber quantos mols existem em 1 litro de álcool, eu sei que 1 mol de álcool tem 46 gramas. Então, em 800 gramas, que é a massa que tem em 1 litro, que é aquele volume ali, eu vou ter X mol. Basta eu multiplicar invertido e efetuar o cálculo. É assim que a gente converte as massas atômicas em massas moleculares, em quantidades de matéria. E por que que isso é muito importante? Porque lembra das leis ponderais? Que as substâncias reagem e se formam em proporções constantes e definidas? Quando eu escrevo uma reação química, eu tenho que representar a proporção na qual essas substâncias reagem e se formam. E é aí, nesse momento, que eu vou fazer uso de massa molar, pelo coeficiente que aparece na frente da fórmula química, na equação química, é quando eu consigo determinar quantos mols, quantas partículas e qual a massa
de substâncias que estão reagindo. Aqui eu tenho as referências que foram utilizadas na elaboração dessa aula. Espero que você tenha compreendido. Pratique a resolução dos exercícios do livro. Veja esse vídeo com mais tempo, e outras vezes, se necessário for. E boa aprendizagem para você e muito obrigada!